diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero trazer um tema para a nossa mensagem: o poder que há no arrependimento. Muitas pessoas acham que arrependimento é vergonha. Muitas pessoas acham que arrependimento é fraqueza. Mas arrependimento é força. Irmãos, aqui a Bíblia nos fala que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. E um dia ele foi até o lugar onde Jesus ia passar. Mas sendo ele de pequena estatura e uma multidão acompanhando Jesus, ele falou: olha, daqui eu não vou chamar atenção. Daqui eu não vou conseguir vê-lo e também ele não vai conseguir me ver. Então, a palavra fala que ele correu mais à frente, encontrou uma árvore, que aqui a Bíblia a chama de figueira brava. E ele sobe nessa árvore. Essa árvore era uma árvore muito antiga. E ela era de aproximadamente de 10 a 20 metros de altura. E se ela era chamada de figueira brava, com certeza é porque ela tinha espinhos. Entenda que não foi fácil para Zaqueu subir naquela árvore. Mas Zaqueu, ele queria de fato ver Jesus. E o que atenção aqui, porque Zaqueu era todo errado. Zaqueu era falho. Zaqueu roubava das pessoas. Zaqueu era pecador, assim como eu e você. Mas ele fez questão de ver Jesus, mesmo sendo falho, errado, pecador. Tem muitas pessoas que não vão até Jesus porque elas têm vergonha. A palavra fala que quando Adão ouviu Deus chamá-lo no jardim, depois que ele já havia desobedecido, Adão se escondeu. Infelizmente, o mal faz com que as pessoas elas venham pecar. E quando elas pecam, elas se sentem envergonhadas. Adão se escondeu juntamente com Eva porque eles se sentiram envergonhados pelo que tinham feito. Para Zaqueu ir até Jesus, você pode ter certeza que não foi fácil. Ele ouviu falar de Jesus e muitas vezes ele teve vergonha, porque ele sabia o que ele fazia. Ele sabia como era a vida dele. Então, para Zaqueu ir até Jesus, você pode ter certeza que foi uma atitude muito bem pensada, muito bem acertada. Chegou um momento na vida de Zaqueu que ele já estava cansado. Zaqueu teve que dar o braço a torcer. Zaqueu teve que tomar uma decisão, uma atitude e dizer: olha, eu não aguento mais a minha vida como ela está. Eu não suporto mais o olhar das pessoas me julgando. Eu não suporto mais viver uma vida de luxo, mas ter uma família fracassada. Viver uma vida de riquezas, mas ter uma vida fracassada. Então, entenda, para Zaqueu não foi fácil. E o desespero de Zaqueu foi tão grande. O anseio de Zaqueu, a fome que Zaqueu estava de Deus foi tão grande, que ele não pensou duas vezes de subir em uma figueira brava, uma árvore de um tronco muito grosso, de 10 a 20 metros de altura, mas ele não teve medo. Ele não olhou para os obstáculos, ele subiu aquela figueira, porque ele queria de fato ver Jesus. Entenda uma coisa: aquele que tem fome e sede do Senhor, ele não se limita. Aquele que tem fome e sede do Senhor, ele não arruma desculpas. Aquele que tem fome e
atitude do Senhor, Ele vai, Ele faz. Não importa os obstáculos, não importa as dificuldades, não importa os problemas, mas Ele vai. Todos nós, quando chegamos até Jesus, nós chegamos com uma vida arrebentada. Talvez por fora nós estávamos bem, mas por dentro nós estávamos sangrando. Nós estávamos ali sem uma saída. E assim era a vida de Zaqueu. Meu querido, e quando Zaqueu, ele tomou essa atitude, quando Zaqueu se arrependeu, a palavra fala que a salvação veio até a casa dele. Amém? Ele recebeu a salvação. A casa dele recebeu a salvação. Para muitas coisas, milagres acontecer na nossa vida, é necessário um arrependimento. Talvez você venha carregando coisas com você que você não precisa carregar. Como nós pregamos aqui, quando Jesus ele fala, nos ensina a levar sobre nós o jugo dele. Por quê? Porque ele quer aliviar a nossa carga. Ele está querendo dizer para nós, olha, eu sou seu parceiro. Eu quero ser seu parceiro, eu quero caminhar com você, eu quero te ajudar a levar esse fardo pesado. Compartilha aqui comigo esse problema, não fica carregando isso sozinho. O prazer de Jesus é aliviar a sua carga. E você talvez tenha carregado coisas que você não precisa carregar. Tem pesado na sua vida, tem tirado a sua paz, tem tirado a sua alegria. E Zaqueu estava desse jeito. Até que Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, falou, pode entrar, Senhor. E quando o povo começou a julgar Zaqueu, Zaqueu levantou e falou, Senhor, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Se eu prejudiquei alguém aqui, eu restituo 4 vezes mais, mas eu estou arrependido. Jesus levantou, deu um sorriso, falou, glória. Este estava perdido e foi achado. A salvação entrou hoje nessa casa. Tudo isso através de um arrependimento. Olha, tem pessoas que estão anos e anos na igreja, mas a vida não muda, porque não se arrependem. É necessário se arrepender. Pare de carregar coisas com você. Talvez você diz assim, mas eu não me arrependo porque se eu me arrepender eu vou ficar como o errado da história. Não. Entenda uma coisa, arrependimento não é culpa. Tem gente que não quer se arrepender para não dizer que é o culpado. Arrependimento não é culpa. O arrependimento verdadeiro é transformador. E começa onde ninguém vê. O arrependimento começa no coração. É de dentro para fora. A Bíblia fala de pessoas que são hipócritas. Que dos lábios, da boca para fora se arrepende, mas o coração continua carregando aquela dor, aquela mágoa, aquele pecado. O arrependimento não é de fora para dentro, o arrependimento é de dentro para fora. Em Mateus, coloca aí para mim, por favor. E ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É um alerta para a igreja. Você precisa se arrepender do seu erro, da sua falha. Eu preciso me arrepender do meu pecado. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Essa foi a mensagem que abriu o ministério de João Batista. João Batista pregava no deserto dizendo essa frase, também foi o ponto de partida da pregação de Jesus. Jesus ele pregava o arrependimento. E o arrependimento nos leva de volta para o lugar onde deixamos Deus de lado, de escanteio. Talvez você vinha tendo uma vida com o Senhor, uma vida santa. Talvez você vinha seguindo ao Senhor de todo o seu coração, mas por um instante você desviou do caminho, por um instante você começou a desobedecer, começou a fazer coisas que não convêm, começou a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas lá na frente, quando você se arrepende,
É como se você estivesse voltando para aquele ponto que você parou de caminhar com Deus. É como se você estivesse dizendo ali, assim, ó, Senhor, eu voltei e eu quero continuar caminhando contigo. Eu quero continuar caminhando com o Senhor, eu quero continuar aprendendo com o Senhor, eu quero continuar amando ao Senhor. Eu sou o filho pródigo que saí lá para fora, fiz coisas erradas. Eu sou o filho pródigo que caminhou onde não devia caminhar. Mas hoje eu voltei. Hoje eu estou com o Senhor. Meus irmãos, entendam uma coisa. O arrependimento é necessário. Pastor, mas como saber se o meu arrependimento é verdadeiro? Como saber se o meu arrependimento é genuíno? Primeira coisa, frutos visíveis começam a aparecer. Quando você se arrepende, frutos do seu trabalho começam a aparecer. Mateus capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler. Quando você se arrepende de verdade, os frutos começam a acontecer. Mateus capítulo 3, versículo 8. Tem fruto que mostre arrependimento. É vir adorar o Senhor. É vir cultuar o Senhor. É voltar a conversar com aquela pessoa que você não está conversando. É se prostrar diante do Senhor. É deixar o orgulho de lado. É deixar a soberba de lado. E falar assim, eu não sou nada sem ti. Eu sou servo. Eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou aqui para servir. Quando você começa o voluntariado na obra, quando você começa a ser voluntário, quando você começa a trabalhar na obra do Senhor, é quando você entende que você se arrependeu da vida que você tinha lá fora e hoje você quer viver para Cristo. Você não vai mais viver, presta atenção aqui, você não vai mais viver para o forró, você não vai mais viver para o carnaval, você não vai viver para o vício, você não vai viver para a pornografia, você não vai viver para nada disso. Você vai viver para Deus, você vai viver para a casa de Deus, e aí você vai começar a dar fruto, e você vai entender que de fato você está arrependido das coisas que você fazia. Quem se arrepende muda de direção. O arrependimento nos faz mudar a direção. É quando você está indo por um caminho errado e o GPS espiritual fala na sua mente, recalculando rota. Você está indo por um caminho que vai te levar à falência, você está indo por um caminho que vai destruir o seu casamento, vai destruir a sua vida, vai destruir a sua família. Não vai por este caminho. Então o GPS de Deus chega, você fala, você tem que recalcular a rota. Volta, volta e volta. Porque você está se perdendo. Todos os domingos é dia de nos arrependermos. Todo dia é dia de arrependimento, mas em casa talvez você não para falar com Deus. Mas quando você vem para a igreja, talvez você tenha uma forcinha a mais para falar com Deus e se arrepender, porque você está vendo o irmão do seu lado orando. Arrependimento é mudança de decisões. Quando nós nos arrependemos da vida antiga, da vida passada, a gente começa a mudar até o nosso palavreado. A gente começa a mudar a nossa forma de falar, a gente passa a conversar de uma forma mais sábia. Nós passamos a ter relacionamentos restaurados. A gente passa a ter uma vida mais acessível. As pessoas, elas não vão ter medo de chegar em você, não vão ter receio, não vão ter vergonha de chegar até você para conversar, porque você está sendo uma pessoa mais acessível. Então você está abrindo o coração. As pessoas vão se sentir seguras em conversar com você. Por quê? Porque elas estão vendo que de fato você se arrependeu da vida que você tinha e você tem dado fruto onde você está. Segunda coisa que nos faz saber que o nosso arrependimento é verdadeiro é quando a nossa fé, ela ganha força. É quando a nossa fé, ela é fortalecida. Meus irmãos, o arrependimento nos prepara para a fé.
Quando eu me arrependo de verdade, eu começo a crer mais em Deus. Eu começo a crer que Deus vai fazer, eu começo a crer que Deus vai operar, eu começo a crer que o Senhor está agindo na minha vida. Entenda uma coisa, quando você se arrepende, você passa a confiar que Deus ele tem um plano na sua vida. Quando você se arrepende de verdade, você entende e passa a confiar que as pessoas da sua família serão salvas. Que aquela pessoa que você prega, que você ora por ela, ela vai vir para a igreja. Entenda, entenda. É necessário ter fruto de arrependimento dentro da sua casa. É necessário ter fruto de arrependimento no seu local de trabalho. Porque se não tiver fruto de arrependimento, você pode orar, você pode fazer campanha, você pode fazer jejum, que não vai passar do primeiro céu. Não vai chegar no coração das pessoas. O que move as pessoas, o que vai fazer com que as pessoas vejam Deus em você, são os seus frutos, são o arrependimento. O exemplo arrasta. Você pode falar palavras bonitas, mas se você disser palavras bonitas, mas não tem um bom exemplo, entenda, as pessoas não vão te seguir. Elas podem até parar para te ouvir, porque você fala bem. Mas elas só vão te seguir, elas só vão querer estar no mesmo lugar que você está, a partir do momento que elas veem frutos na sua vida. Pastor, que frutos são esses? Bondade, paz, amor, mansidão, domínio próprio, compaixão. Quando elas enxergarem que você é diferente, aí sim, elas vão querer andar com você. Mas você pode ler a Bíblia inteira. Você pode orar 3 da madrugada. Você pode fazer 21 dias de jejum de Daniel. Mas se você não arrepender dos seus erros, você não vai tocar o coração de ninguém. Não vai. As pessoas, elas não vão pelo que falamos. Elas vão pelo que elas estão vendo. Na sua casa, do mesmo jeito. Você pode mostrar autoridade, você pode bater na mesa, você pode gritar, você pode falar mais alto. Mas as pessoas só vão parar para te ouvir quando vê frutos de arrependimento na sua vida. Quando elas olharem para você e falar assim, não, de fato mudou. De fato está diferente. De fato tomou uma nova direção. Agora eu vou parar para ouvir. Agora sim eu vou na igreja, porque me convidou. Agora beleza. Mas caso contrário, meu irmão, nem adianta. Terceira coisa, quando você de fato se arrepende, a alegria renasce. Amém? A pessoa que não se arrepende, ela carrega dentro dela uma tristeza. A pessoa que não se arrepende, ela carrega dentro dela um peso. Ela carrega dentro dela um remorso. Ela carrega dentro dela algo de negativo. Que parece que ela está cansado 24 horas. Mas quando ela se arrepende de verdade, parece que ela tomou um banho de alegria. Porque ela fica feliz. Ela trata as pessoas melhores. Ela passa a conversar com as pessoas. Ela passa a ter comunhão, a dialogar com os outros, a ter relacionamento com outras pessoas. Por quê? Porque no interior delas, elas estão bem. Muitas vezes tem pessoas que não conversam com ninguém. Por quê? Porque são tímidas. Agora, muitas vezes tem pessoas também que não conversam com ninguém. Por quê? Porque estão amarguradas. Você já viu um ditado? Você já viu um exemplo de alguém dizer assim, fulano é mal amado? Fulano é mal amada. O que isso quer dizer? Amargurado, ferido. E toda vez que alguém encosta, leva uma pedrada. Toda vez que alguém procura uma conversa, toda vez que alguém procura aproximar, aquela ferida que a pessoa está carregando, parece que ela joga no outro. Aquela amargura que a pessoa está carregando dentro dela, parece que ela
Passa para outras pessoas, por isso que ninguém encosta. Pastor, eu quero ajudar muita gente, eu quero ter o dom de cura. Quer? Então primeiro você tem que ser curado. Você tem que ser curada. Você tem que ser curada para curar. Muitas vezes nós precisamos ser curados para ajudar a curar outras pessoas. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, e quando de fato nós estamos arrependidos da vida que tínhamos lá fora, uma alegria nasce no nosso coração. Uma alegria nasce dentro de nós. A sua caminhada com Jesus pode até começar com dor, mas o arrependimento termina com festa. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu estava com o coração doendo, com vergonha, e o povo na janela dizendo assim: é pecador, é vagabundo, ladrão, rouba todo mundo. E gritava: Jesus, você não tem vergonha de ficar comendo com esse pecador, não? Você não tem vergonha de se assentar à mesa com esse pecador, não? E Zaqueu com vergonha, aquilo, nossa, aquilo estava matando Zaqueu por dentro. Zaqueu começou a caminhada dele com Jesus com dor. Mas daqui a pouco, lá no final, Jesus estava falando assim: vamos fazer festa, porque esse também é filho de Israel. Hoje a salvação entrou dentro desta casa, vamos fazer festa. Meu irmão, você quer viver uma vida de alegria? Se você quer viver uma vida de festa, comece a viver uma vida de arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. Muitas vezes você precisa se cansar. Como assim? Você precisa se cansar de andar cansado. Ou seja, pastor, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo, levar a vida que eu estou levando. A partir de hoje eu quero zerar tudo, eu vou começar de novo. Eu me arrependo, Senhor, mas que a minha vida, a partir de hoje, passe a ser uma vida de festa, passe a ser uma vida de alegria, passe a ser uma vida de paz. E é assim que as coisas acontecem. Então o arrependimento traz isso. O arrependimento é a alegria de ser limpo. Quantas vezes você já se olhou no espelho e viu em você algo negro por dentro? Quantas vezes as pessoas vão participar da ceia e naquela parte que fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, elas olham para dentro de si e vê coisas erradas. Mas errar todo mundo erra, sim, mas elas enxergam sujeira, elas enxergam podridão, algo que elas estão fazendo, que elas sabem que estão desagradando o Senhor, estão entristecendo o Espírito Santo, e elas olham para dentro delas, e elas continuam vivendo a vida com aquela sujeira, com aquela podridão. Então, meus queridos, meus amados, ao invés de viver uma vida olhando para dentro e enxergando sujeira, enxergando podridão, se arrependa. Aproveite a deixa, aproveite a palavra e se arrependa, porque o arrependimento traz limpeza para dentro de nós. Traz limpeza. O arrependimento nos dá a oportunidade de recomeçar de uma forma correta. O arrependimento traz para nós leveza. Você sabe o que é você andar de cabeça erguida, cantarolando? É você chegar nos lugares de bem com a vida, tranquilo, bater papo com todo mundo, conversar com todo mundo, e aí como que você está? Está tudo na bênção e tal. É melhor do que você chegar. Lá e não conversa com ninguém. Não é culpa sua. Eu te entendo. É porque você tem carregado muitas coisas. Sua vida está pesada. Sua vida está pesada. Mas se arrependa. Seja livre. E comece a andar com uma leveza. Experimente ser leve de uma forma que você nunca.
Não carregue mais culpa. Não carregue mais culpa e nem máscaras. Anda tranquilo. Jesus, ele falava o quê? Eu sou o que sou. Deus, ele falava o quê? Eu sou o que sou. Tem gente que está em um grupo de pessoas é de um jeito. Está em outro grupo de pessoas é de outro jeito. Está na igreja é de outro jeito. Está na casa é de outro jeito. Para cada ambiente ele tem um rosto diferente. Tem ambiente que ele demonstra felicidade, tem ambiente que ele demonstra ser santo, tem ambiente que ele demonstra ser o demônio em pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A partir do momento que você se arrepende, é como se você estivesse tirando máscaras. Aí você olha e fala, sou eu. Ao vivo e a cores. Tô limpo, tô leve, tô sem máscaras. Esse sou eu de verdade. A partir do momento que você se arrepende, as pessoas não têm mais nada do que te acusar. Zaqueu falou, olha, eu me arrependo. Pode pegar tudo que eu tenho, dá para eles. Eu vou restituir na vida deles. E quando Jesus o aceitou como filho, ele falou, esse sou eu, esse sou o Zaqueu. Sou eu, Zaqueu, o verdadeiro. Ninguém me acusou, ninguém questionou, ninguém reclamou. O dia que trouxeram uma mulher até Jesus que foi pega em adultério, quando Jesus deu uma lição naqueles que costumavam julgar, falando quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra, e todo mundo era pecador, todo mundo jogou a pedra no chão e foi embora, Jesus abaixou e falou com aquela mulher, filha, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, filha? E ela falou assim, ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus falou, também não te condeno. Se arrependeu, vá e não peques mais. E ela não foi para casa com aquela máscara de mulher casada e santa. Ela não foi para determinado lugar com aquela máscara de uma mulher adúltera, mas ela voltou para onde ela tinha que ir, de cara limpa, e dizendo, eu me arrependi e Jesus me perdoou. Eu não devo nada a ninguém. A melhor coisa, meu querido, isso não é ser soberbo, isso não é ser orgulhoso. A melhor coisa é você poder passar em todas as ruas da cidade. A melhor coisa é você poder encarar as pessoas olho no olho e saber que você se arrependeu, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma daquela vida passada. Você não precisa hoje desviar de ruas, porque você não cumpriu sua palavra com o irmão da rua acima, de cima. Você não cumpriu sua palavra você não cumpriu seu compromisso com o irmão que mora na rua de baixo. E muitas vezes você tem que desviar dessa rua. Muitas vezes você tem que desviar de outra rua, você tem que desviar de algumas lojas. Quando você se arrepende, coloca a sua vida no altar, você pode passar em qualquer lugar, de cabeça erguida, de cara limpa, tranquilo, em paz. Porque você não deve nada para ninguém, você só deve para Jesus. Mas ele não te cobra. A dívida ele já pagou. Amém. 1 João, capítulo 1, versículo 9, para eu terminar. Eu sei que quando fala de arrependimento, a gente não escuta muito glória a Deus, não, né? Mas é melhor uma mudança do que o barulho. É melhor uma mudança em silêncio do que uma vida hipócrita, barulhenta. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento é confessar pecado. E Jesus, ele te perdoa. Presta atenção. Vocês que são pais, você que é pai, você que é mãe. Quando o seu filho faz uma coisa de errado, e você dá um castigo para ele, fala assim, vai lá para o seu quarto, fica no seu quarto. Imagina essa cena dentro da sua casa.
Você dando um castigo para o seu filho, falando para ele ficar no quarto. E você senta no sofá ou senta na mesa da sua casa. Seu filho pode ter feito a coisa mais grave. Mas se o seu filho voltar do quarto, arrependido, chorando, grudar na sua perna, abraçar a sua perna e falar: papai, me perdoa. Mamãe, me perdoa. Eu tenho certeza que o seu coração desce na hora. Eu não estou dizendo que você tem que tirar do castigo, não. Mas você sente dentro de você a sensação de dever cumprido. Estou ensinando corretamente. Agora, você já parou para pensar como Deus se sente quando eu, pecador, falho, chego até Ele em lágrimas e peço Ele perdão? Você já imaginou como que Deus se sente? É melhor do que você se sente quando seu filho te pede perdão. Mesmo que você fica alegre, você fica comovido, você chora. Deus abre um sorrisão de orelha a orelha lá do céu. Deus se comove. E Deus te perdoa. Deus te perdoa. Entenda uma coisa. O voltar para Deus não é retroceder. Arrependimento não é andar para trás. Arrependimento é seguir adiante. É, na verdade, o único avanço real que existe. É se arrepender. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Talvez você venha errando em alguma área da sua vida. Você sabe que você está errando. Você sabe que você não pode fazer isso, mas você está fazendo. Deus te chama nessa noite a pedir perdão. Deus te chama nessa noite a se arrepender.